o expoente é o próprio Putin, né? Mas com relação a essa questão da Argentina, do Milei, Timóteo, eu acho que ele já mostrou, né, a que veio, né? Já tirou a máscara, em certa medida, né? Fez o discurso que todo o argentino gostaria de ouvir, que é o discurso anticomunista, o discurso conservador. Mas aí o sujeito não esperou nem completar 24 horas para já fazer elogios ao Xi Jinping, né? Algumas questões são formais, né? Ninguém está pregando que ele seja um radical, mas ele já mudou o discurso, né, de uma forma completamente oposta em relação ao que ele estava fazendo durante a campanha. E aí já falou que não é bem assim a questão da dolarização da economia, em relação ao Banco Central, né? Ou seja, me parece que ele vai pegar o sistema podre argentino, não diferentemente do que aconteceu com o seu antecessor, o Macri, vai dar uma ajeitada ali, né, na economia, para que depois os comunistas retornem com força ainda maior, né? Foi o que aconteceu no caso do Brasil, por exemplo. Então, essa questão envolvendo a economia, eu acho que já está mais do que provado historicamente, e exemplos não faltam, que não deve ser o mote principal de quem realmente quer fazer as mudanças que são necessárias. O caso da Argentina é parecido com o caso do Brasil, onde as instituições, todas elas são controladas pelo crime organizado do Foro de São Paulo, e você teria que falar em uma espécie de desnazificação dessas instituições, que é o que ele estava fazendo no discurso, né? Mas aí ele já volta e fala de economia, quer dizer, vai esquecer realmente qual é o problema principal do país, e aí depois vai ajeitar a economia, melhorar os índices ali e preparar o terreno para a esquerda voltar com mais força ainda. Como fez o cara no Chile lá, o Pinheira, como fez o Macri. Como fez o Bolsonaro no Brasil, como fez o Macri, o próprio Macri na Argentina. Trump dos Estados Unidos. O Trump, né? O Trump, eu acho que de todos eles foi o que tentou fazer algo mais objetivo. Concreto. Porque o Trump foi derrotado e o golpe que foi dado em relação a ele... Pode falar da questão eleitoral. O golpe foi diferente lá no caso, mas ele tentou, na Suprema Corte norte-americana, por exemplo, ele indicou realmente... Uma pessoa séria. Conservadores. Mas aqui também não indicaram o Mendonça? O Bolsonaro indicou dois notórios capachos de comunistas. É pior do que o sujeito ser um comunista convicto. Capacho, né? Que foi biógrafo. O tal do terrivelmente evangélico, que não tem nada a ver, um capacho do Toffoli, que por sua vez é um capacho do Zé Disseu, ou seja, o capacho do capacho, foi o que o Bolsonaro colocou na Suprema Corte, e o outro era o Nunes Marques, né, que na verdade também toda a sua trajetória relacionada a esquema político lá de esquerda, lá do Piauí. Então... voltando, eu acho que, infelizmente, nós não podemos ter maiores expectativas em relação a esse Milei. E, para completar, Timóteo, ele já meio que, eu não sei, assim, foi contaminado por essa lógica, né? Lógica, não sei nem o que, essa característica que tem essa nova, entre aspas, nova direita brasileira, que é de ficar comemorando tudo e de dar uma entrevista... E achar que essa entrevista, porque deu um corte num repórterzinho lá qualquer, isso é motivo de glória, de vitória. Grande dia. As chamadas mitadas, né? Como se isso tivesse objetividade concreta. Então aí o sujeito eu vi a rede social dele, esse cara parece que é um cara daqui do Brasil, dessa nova... Um deputado bolsonarista. Um deputeg praticamente. A rede social do sujeito que já vai tomar posse, né? Agora... Já é toda isso, de mitadas, corte, não sei o quê, meio que absorveu essa lógica dos memes e assim a gente sabe muito bem que isso não funciona, exemplos não faltam, isso apenas serve para anestesiar o grande público com a falsa sensação de vitória, enquanto os inimigos, né, do caso da Argentina, do país, acabam se reorganizando e voltando com mais força ainda, né? Então lá você tem uma estrutura de poder, inclusive até mais consolidada do que o Brasil, né? Porque você tem décadas lá do peronismo, da família Kirchner comandando, né? Então
em algum momento, o núcleo do Foro de São Paulo ficou lá, né? Quando o PT teve a ascensão formal aqui no Brasil, já no meados dos anos 2000, é que passou a ser aqui, né? Originalmente Fidel Castro lá em Cuba, mas a Argentina foi um momento que eles chegaram ao poder primeiro, formalmente. No Brasil já tinha, né, os seus tentáculos pelo próprio PSDB, que era um partido de esquerda, mas se formalizou com muito mais força. O Brasil passou a ser o principal financiador desse esquema latino-americano apenas a partir do momento que o PT assumiu o poder formalmente, né? Então, infelizmente, eu não tenho expectativas positivas em relação a esse sujeito, não. Mas eu acho que não tinha o que fazer o argentino, né? Tinha que votar nele mesmo, porque era o que estava fazendo o discurso diferente, o discurso conservador, né? Eu acho que tem uma vantagem na questão da economia, né? Porque ele é anarcocapitalista, filiado à lógica da escola austríaca de economia, que, ao meu ver, é muito mais avançado do que é de Chicago, por exemplo, exatamente, que é o Paulo Guedes. Então, a escola austríaca é o que tem de mais avançado, mas, ao mesmo tempo, o discurso libertário é um discurso sem lógica, porque, na prática, você teria que ter um ambiente sem governo, sem interferência estatal, né? Aí só alguns lugares do Rio. Que aí você tem a anarquia, né, completa. Exatamente. Então, eu acho que ele vai, obviamente, se adequar à realidade, né? Talvez fazer uma gestão liberal, né, do ponto de vista da economia, que é conservador também. Tem que encerrar na FM. São 10h30 para você da Rádio Ouro Negro. Até segunda-feira, 8 horas, eu e Vanessa aqui no Brado Jornal. A gente continua no digital. Digite aí no seu celular, bradoradio.com.br.